Oi, pessoal, tudo bem? Vem comigo testar as canetas Ohuhu, esse kit de 48 cores, só de tons pastéis perfeitos, lindos, dessa marca que era meu sonho de consumo e eu decidi me dar de presente de Natal. Eu perdi a gravação do início do vídeo, por isso vocês estão vendo já o sofá e os bichinhos parcialmente preenchidos, mas decidi postar o vídeo mesmo assim e vou seguindo, compartilhando aqui com vocês. A minha história com livros de colorir ou com colorir de modo geral era só utilizando lápis de cor e canetinhas da Faber-Castell, basicamente. Eu odiava colorir com lápis de cor, porque eu acho que cansava muito a mão, e com canetinha eu achava que ficava muito feio. Então eu não era uma pessoa muito fã de colorir, até que esse ano começou essa febre, né, dos Bobbie Goods, e eu comprei um kit de 60 cores de canetas touch e amei e me descobri nesse hobby. E comprei primeiro, né, então esse kit da touch de 60 cores, depois o kit de 120 da touch também. E agora que eu venho colorindo mais, eu decidi comprar dois kits da Uhuhu. Esse de tons pastéis chegou primeiro, então nesse vídeo é a primeira vez que eu tô colorindo com marcadores da Uhuhu. Vou compartilhar as minhas experiências com vocês. Só lembrando que eu não sou artista, que eu não sou uma grande desenhista, nem nada assim. Eu sou só uma pessoa que gosta de colorir por hobby. E esse tom do sofá eu achei perfeito, talvez seja minha cor preferida, embora eu tenha amado todas as cores desse kit. Eu sou muito mais uma pessoa que prefere tons pastéis. E eu adorei esse tom, adorei todas as cores, na verdade. Mas talvez essa cor do sofá seja uma das minhas preferidas. E uma das primeiras impressões que eu tive com os marcadores da Uhuhu, em comparação, né, aos marcadores da Touch, é em relação ao cheiro. As minhas canetas Touch dos dois kits não tem cheiro de álcool, assim, zero cheiro de álcool. E os marcadores da Uhuhu, quando eu abri a embalagem, né, e abri o estojo, já veio um cheiro de álcool e eu pensei, ih, chegaram vazando, né, mas todas as canetas estão intactas, não tinham vazado. Mas elas têm um cheiro bem forte de álcool, inclusive para colorir essa ilustração eu deixei a janela aberta, porque foi começando a irritar o meu nariz. Talvez eu seja um pouco sensível para cheiros, talvez isso não seria um incômodo para você, né? E acho que não incomoda muitas pessoas, mas para mim foi me incomodando um pouquinho o cheiro, mas eu acho que é só uma questão de costume mesmo. Outra coisa que eu percebi é que é muito mais fácil de colorir utilizando as canetas da Uhuhu, no sentido de que elas não ficam tão marcadas, sabe? Não borra tanto. As minhas canetas touch, muitas parece que vaza para além da linha do desenho, sabe? Mesmo cuidando para não ultrapassar, às vezes elas vão se espalhando muito. E as da Uhuhu eu achei que isso não acontece. E o que faz elas serem canetas melhores para mim, já que eu não sou muito experiente nisso, né? E acho que elas ajudam quem não tem muita consciência, assim, de colorir. E imagino que para artista seja maravilhoso também, né? Mas aí esse não é o meu lugar de fala. Eu achei elas muito macias, tanto a ponta fina, esse kit, inclusive, né, de tons pastéis, tem a ponta fina e a ponta mais grossinha, igual a uma caneta touch. Algumas canetas da Uhuhu têm a ponta em forma de pincel, né? Mas essa é uma ponta fina, normal. E eu achei elas muito macias, de um jeito bom, me parece, né? Ouvindo pessoas que têm mais experiência, que às vezes se a ponta é macia demais, é muito ruim. Mas pra mim, né, que não entendo disso, pra mim achei macia e achei melhor que as canetas touch, assim. E, inclusive, na hora de segurar a caneta, eu achei ela bem confortável também. Eu fui tentando usar o máximo de cores possíveis, sem que o desenho ficasse muito esquisito, né? Ainda respeitando ali o que faria sentido pro desenho. E eu adorei muito, tô
todos esses tons que eu usei e me contem aí nos comentários se vocês preferem tons pastéis, cores mais neutras, se vocês preferem cores mais neon, mais vibrantes, mais fortes, porque eu acho que isso vai muito ao encontro, assim, da nossa personalidade, né, dos nossos gostos, do que a gente se sente melhor colorindo, né. Eu percebi que à medida que eu vou colorindo uma ilustração só com tons clarinhos, isso vai me acalmando, enquanto se eu utilizo cores mais fortes, mais vibrantes, isso me deixa mais agitada mentalmente, de alguma forma. E como é um hobby e eu sou muito agitada mentalmente, eu prefiro cores mais clarinhas que vão me acalmando e me relaxando, sabe? Me contem aí o que vocês preferem e se vocês percebem essa alteração no estado de humor, na percepção, né, de vocês, assim, sobre como as cores afetam. Como vocês estão se sentindo, o que tá passando na cabeça de vocês. Eu percebo que essas cores mais clarinhas fazem muito bem pra mim. Outra coisa que eu acho que é importante falar é que eu comprei essas canetas da Uhuhu pela Amazon, mas foram vendidas pela Uhuhu e eu comprei uma super promoção da Amazon. Essas canetas custam, eu acho que R$ 230 o preço oficial, assim, fora da promoção. E eu acabei pagando R$ 79 mais o frete. Então eu acho que deu uns 95 reais. Eu acho que foi uma excelente compra. Eu só comprei porque estava na promoção. E eu recomendo que vocês, né, se vocês têm interesse de comprar essas canetas, fiquem ligadas, né? Principalmente eu acho que no site da Amazon, assim, que de vez em quando eles fazem promoções. E numa dessas sai muito mais em conta para adquirir, seja esse kit, seja outros kits da marca. Agora, falando sobre as cores que eu utilizei aqui na ilustração, né, até agora, eu acho que eu errei na escolha da cor desse tapete, que é muito parecida com a cor do sofá, mas talvez no fim vai ficar bom, vai dar certo. E uma coisa, né, sobre esse livro de colorir, é um livro Cozy and Calm, que eu gosto muito. Ele é publicado por uma editora brasileira e ele tem 20 ilustrações em folhas grossinhas, assim, eu acho esse livro muito bom, muito fofinho, mas ele tem, parece que alguns buracos nos traços, sabe? Por exemplo, ali no cobertor, perto do pescoço dos dois bichinhos, não tinha essa divisão de onde era o corpinho ou a cabeça do bichinho e onde era o cobertor, sabe? Eu que criei esse traço. E colorindo outras ilustrações desse livro, eu percebi que em alguns momentos eu fico em dúvida, sabe? Se é o bichinho, se é outra parte ali de outra coisa que tem na cena, sabe? E em outros livros de colorir, né, como os da Vivi Tinta, da Cocoyo, próprio Bob Goods, eu não percebo, assim, essa confusão da minha parte, sabe? E nesses livros do Cozy and Calm, tem um outro que é da mesma editora, eu percebo, assim, que eu fico meio confusa às vezes e que eu acabo fazendo de canetinha a continuação do traço onde eu acho que faltou, sabe? Mas de resto, eu acho que esse livro é muito fofo, ele foi bem barato, eu acho que ele custou uns R$ 12, tem 20 ilustrações. E eu super recomendo também vocês, né, se acharam essa ilustração fofa, darem uma pesquisada. Eu vou trazer um review dele em breve aqui no canal, porque é um livro que eu gosto muito, pelo preço, pelas ilustrações, assim, só me incomoda um pouquinho essa questão dos traços mesmo. Mas em relação, né, às canetas da Uhuhu, eu amei, gente. Eu acho que foi bom eu ter comprado primeiro as canetas Touch para ver se eu gostava de colorir com esse tipo de marcador à base de álcool, para ver se eu ia curtir esse hobby, né, de colorir. Mas agora, né, que eu já sei que eu gosto, eu acho que foi um próximo passo, sabe? Comprar essas
esses marcadores da Uhuhu, assim. Eu acho que foi um ótimo presente de Natal e que eu vou usar muito. E talvez você esteja nessa mesma fase que eu, né? E que tem ali essas canetas touch que funcionam bem, que entregam o que tem que entregar, mas você talvez fique curiosa, né? De saber se como seria colorir com as canetas do Uhuhu, se faria muita diferença ou não. Eu acho que a diferença realmente é na maciez, assim, e na tinta. Eu percebo que a tinta, ela é muito melhor, assim, parece. Eu não sei explicar, mas ela é melhor do que as da Touch. Assim, dá pra ver que a tinta é melhor, assim, ela se espalha melhor, ela se mistura melhor com as outras cores. Minha única reclamação seria em relação ao cheiro de álcool, mas, gente, marcadores à base de álcool terão cheiro de álcool, né? Os da Touch não tem, ao menos as minhas não tem, mas acho que é meio que querer demais, né? Que o marcador à base de álcool não tenha cheiro de álcool. Então, é uma reclamação meio sem fundamento e desconsiderem ela. Mas se você, né, tem rinite, se você é muito alérgica, talvez considere isso na hora de comprar, porque talvez te incomode. Nada que deixar a janela aberta não resolva. Mas acho que isso é um ponto importante, assim, né? Mas realmente percebo, né? Assim, as canetas da Uhuhu, elas são canetas profissionais, as da Tati, não. E sendo eu uma pessoa comum, né? Longe de ser profissional, longe de ser artista, eu percebo a diferença. Então, eu acho que para um profissional deve fazer uma baita diferença essas canetas. Mas assim, para colorir os nossos desenhos, a gente não precisa de uma caneta profissional, né? Dá para colorir de lápis de cor, dá para colorir de canetinha normal, com as canetas touch ou outras, né? Enfim, acho que esse é um mimo, é um luxo que eu pude me dar, talvez você possa se dar, né? Ou talvez alguém possa te presentear, mas não é o tipo de coisa necessária, sabe? Fundamental para os nossos livros de colorir, para os nossos desenhos, assim. Como uma pessoa que está colorindo e que é iniciante nesse hobby, o meu medo, e talvez seja um dos seus medos, são essas partes dos desenhos em que são muito grandes, tipo o piso, a parede, sabe? Quando é muito grande assim, a gente tem que colorir tudo aquilo. As minhas ilustrações com a caneta touch sempre ficavam marcadas. E eu percebi que com as canetas da Uhuhu, não só nessa primeira ilustração, mas agora eu já colori 3 desenhos, todas elas ou não ficaram marcadas ou ficaram pouquíssimo marcadas. E eu sei que se eu tivesse usado as canetas touch, teria ficado bem mais marcado. E a minha habilidade não melhorou consideravelmente. Então, eu acho que realmente foi por causa das canetas da Uhuhu. Deve ter alguma coisa ali na tinta delas que faz com que não fique tão marcado, não fique tão esquisito. Então, eu acho que um ponto positivo para Uhuhu. Azul é a minha cor preferida. E quando eu fiz o swatch desse tom de azul, eu pensei, com certeza esse vai ser o meu azul preferido desse kit. Mas eu só tinha pintado ali o swatch e essa é a primeira vez que eu estava usando realmente esse tom de azul. Por isso eu quis pintar a parede, que era uma das maiores partes, né, desse desenho. E realmente eu amei esse tom. O tom de verde ali da plantinha eu também amei, os tons de rosa, de lilás, os tons ali de amarelinho, marronzinho dos bichinhos. Eu também amei. Eu amei todas as cores desse kit quando eu já tinha pesquisado, né? Já tinha visto na internet. Eu achava que eu iria amar esse kit e amei. Amei mais do que eu achei que eu iria amar. E se você gosta de tons pastéis, você provavelmente vai amar esse kit também. Vou acelerar agora um pouquinho essa parte da pintura da parede. E uma coisa que eu esqueci de falar é que em vários momentos, enquanto eu colori esse desenho, eu pensei, ih, vai ficar manchado. Principalmente nessa parte da parede, do sofá, das cobertinhas dos bichinhos e também ali no tapete, no piso, que eram as partes maiores, né?
E se eu estivesse colorindo com as canetas touch, com certeza teria ficado manchado. Mas no fim, nesse desenho só ficou manchada aquela parte ali do azul, perto da plantinha. Eu acho que tem alguma coisa diferente na tinta das canetas do Ohuhu que não fica tão manchado assim, sabe? E eu gostei muito disso. Acho que para artistas deve ser muito bom, mas também para pessoas que estão iniciando e não sabem direito o que estão fazendo é muito bom também. Vou mostrar para vocês como ficou a ilustração. E essas foram as minhas percepções sobre as canetas, né? As minhas primeiras impressões. Me contem se vocês têm essas canetas, se vocês gostam e até mais!